O título dessa ministração de hoje é Transgressão. Ela é continuidade da ministração da semana passada. Quem esteve aqui na semana passada me ouviu falar sobre esse tema. Só para relembrar, nós estamos tratando no ano de 2026 da restauração de virtudes. Cada mês nós temos uma virtude específica que nós tratamos, e no mês agora de junho a virtude é humildade. E como eu disse na semana passada, Deus ultimamente tem falado muito comigo a respeito desse tema, transgressão. Na Bíblia, a ofensa ao Senhor, o errar diante do Senhor, geralmente ele é englobado como pecado. Só que no original, no hebraico, no grego, existem palavras diferentes para pecado. Às vezes, o tradutor, por conta da nossa língua e da nossa cultura, em determinado momento colocou pecado em todo lugar, em todo o texto. Mas no original, tem, às vezes, palavras assim têm sentido diferente. Então, existem 3 tipos de ofensas ao Senhor que estão na Bíblia, e que às vezes a gente acha que é tudo pecado. Existe a palavra pecado mesmo, e o pecado é como eu errar o alvo. É algo que eu faço sem querer, é algo que eu fiz por falta de vigilância, é algo que eu fiz por desconhecimento, mas a partir do momento que eu peco, eu reconheço, peço perdão a Deus e nunca mais repito aquilo. Isto é pecado. Existe a iniquidade. A iniquidade já é um nível de pecado onde a pessoa já não sabe mais o que é certo ou errado. Para ela, o errado é o que é correto. Então, a vida dela já se misturou com a maldade. E aí a gente começa a ver pessoas com práticas abomináveis ao Senhor. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não reconhecem a Jesus como autoridade e Senhor. E nós temos a terceira palavra, se tratando de pecado, que é transgressão. E como eu falei aqui na semana passada, a transgressão é quando nós avançamos uma linha conhecida. Não é só como um acidente. Eu sei que algo eu não posso fazer, mas eu deliberadamente, voluntariamente, eu decido ultrapassar essa linha. E é esse tipo de afronta ao Senhor, é esse tipo de ofensa ao Senhor, que Deus tem tratado comigo nos últimos tempos. Não só o pecado normal, não só a iniquidade, mas a transgressão, porque isso fala diretamente com a nossa vida diária, a nossa luta diária da carne contra o Espírito. E na semana passada eu falei aqui que a transgressão, ela se equipara com o pecado de rebelião, porque a rebelião é uma afronta contra a autoridade, é uma disputa de governo. Então, quando eu disputo o lugar de quem assenta o trono, se eu tomo isso à força, se eu não respeito a autoridade constituída e assumo o local de quem está ali, eu estou me rebelando. E toda rebelião, ela tem origem no orgulho. O orgulho é a exaltação de mim mesmo. Eu me acho, eu sei que eu sou, eu tenho uma boa eloquência, ou eu tenho uma boa retórica, eu tenho um bom conhecimento, eu tenho uma aparência muito boa. Quando nós começamos a nos exaltar, é aí que começa a raiz da transgressão. A palavra não diz claramente que Lúcifer esteve no céu e que ele foi lançado de lá. Isso é a tradição. E essa tradição não é nova, ela é antiga, tanto que quando Ezequiel foi ministrar uma profecia ao rei de Tiro, ele usou essa tradição que já existia naquela época, e ele diz: olha, como você era um anjo de luz, o orgulho subiu até você, e por conta disso você caiu. O orgulho, então, é a raiz da transgressão. E onde que isso se encaixa no tema da humildade? Porque a única coisa que pode quebrar o orgulho é a humildade. Então, se eu tenho um coração humilde, consequentemente eu não vou ter um coração orgulhoso, consequentemente eu não vou me rebelar contra Deus, e eu não vou
transgredir. Esse foi o conceito que eu falei na semana passada, e eu disse que eu ia dividir essa ministração em duas partes, que uma seria mais conceitual, e a segunda parte seria mais de aplicação prática, e é isso que eu quero fazer nessa manhã. Quem ocupa o governo das nossas vidas, quem ocupa o trono das nossas vidas, detém o governo, detém a autoridade. Então, se a transgressão tem origem no orgulho, e o orgulho é a exaltação do eu, onde não há exaltação do eu, não há transgressão. Quem está no trono da sua vida? Quem governa os seus pensamentos, as suas ações? Aquele que está no trono detém o governo. Romanos capítulo 6, 16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. A parte A do versículo de Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. É por isso que Jesus diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Porque se você não é a favor de mim, você é contra mim. Não tem neutralidade, não tem parcialidade. E Jesus ele está dizendo isso: ou você vai amar a um, ou você vai amar ao outro. Quem vai ser o dono, quem vai assentar na cadeira de governo da sua vida, da minha vida? Essa é uma decisão e uma escolha da nossa parte. Eu quero falar na parte prática de transgressão sobre 3 tipos de transgressor. Eu já quero deixar aqui bem claro que isso não é doutrina, isso não é regra, isso não é lei. Isso é uma observação que acho que qualquer um que já tem um tempo de caminhada com Cristo consegue fazer e perceber no meio do povo de Cristo esses 3 tipos de pessoas, 3 tipos de transgressores. O primeiro é aquele que está em processo de transformação. Existem pessoas que aceitaram a Jesus recentemente, passaram pelas águas recentemente, e se veem nessa situação de constantemente estarem transgredindo a lei. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O segundo ponto: transgressor por ignorância. Tem gente que erra porque não conhece, mas isso não exime da culpa, é erro do mesmo jeito. Nós vamos falar dele. E o último, e o pior, é o transgressor que conhece, mas não se rende. A esse aí, lá em Apocalipse está escrito assim: como você não é quente, nem frio, mas é morno, o próprio Deus está para vomitar da boca. É aquela pessoa que quando está no mundo se sente que não pertence ali, mas quando está na igreja se sente também que não pertence ali. Então ele flerta com os dois, ora está na igreja, ora está no mundo. Esse é o terceiro caso do transgressor. Então o primeiro, transgressor em processo de transformação. 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Efésios 4, 22 ao 24 diz: livrem-se da sua antiga natureza, e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa. O apóstolo Paulo ele está dizendo: olha, a partir do momento em que você aceitou a Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador, que abriu mão do mundo, ainda que não consiga
plenamente viver o Evangelho, viver a vida cristã, ainda assim, permaneça na presença do Senhor, porque, eu não sei se você lembra, acho que foi no mês de abril, não lembro agora, acho que foi no mês de abril ou março, que a virtude que nós restauramos aqui foi santificação. E numa dessas ministrações, eu tinha falado que a salvação, ela é assim, ela é instantânea. A pessoa aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, ela está salva. É o exemplo lá dos dois do lado de Jesus na cruz. Um se arrependeu, ele não tinha tempo de vir à igreja, de se batizar, de participar da ceia, de fazer discipulado, ele ia morrer. Mas Jesus disse, ainda hoje você estará comigo, porque ele alcançou salvação. Então a salvação, ela é imediata. A santificação, ela é um processo, e que vai demorar a vida inteira, para a gente poder concluir. E a gente só vai conseguir alcançar a estatura do varão perfeito, quando nós estivermos diante dele lá na glória. Por isso, é um esforço, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aos novos convertidos, aqueles que estão novos na fé, e que ainda permanecem com transgressão, ele está dizendo, não pare, continue, você tem uma natureza, que agora ela foi mudada, então dê início a essa nova natureza. Colossenses 3,5 diz, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas, que estão dentro de vocês, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, paixão sensual, dos desejos maus, e da ganância que é a idolatria. Nós vamos ler até o versículo 10, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, sejam renovados à medida em que aprende. Significa que essa transformação, ela é diária. E por que eu estou dizendo isso? Talvez você já passou esse pensamento pela sua cabeça. Olha, eu reconheço que existem coisas na minha vida que não estão certas, e eu reconheço que eu preciso de uma mudança. E você tem a expectativa que na igreja você vai conseguir fazer esse encontro com o sobrenatural, e aí sim ter essa mudança que você espera. Mas pode ser que você entrou na igreja, você se acostumou com o ambiente, se acostumou com as músicas, com as ministrações, se acostumou com as pessoas, e você se vê ainda tendo alguns desejos como os de antes. Você levantou a sua mão e aceitou a Jesus, você passou pelas águas, mas ainda dentro de você existe alguma coisa que te puxa para o mundo, e isso te deixa triste, e com essa tristeza, começa a gerar dúvidas em você. Será que eu sou bom? Será que eu presto? Não, eu sou mau, é tudo mentira o que eu estou vivendo ali na igreja. Existe uma diferença entre convicção e condenação. A condenação nos faz pensar desse jeito, eu sou errado, eu sou falso, eu não devo estar ali, eu não vou voltar mais na igreja porque eu estou vivendo uma mentira. E não é. O sentimento que você tem é de convicção. Isso que eu estou fazendo está errado, eu preciso mudar, eu preciso convergir, eu preciso sair dessa rota. E talvez o incômodo que você sente não parta dos pastores, não parta dos líderes, não parta do seu colega, o amigo, o irmão que você tem afinidade na igreja. É o próprio Deus revelando a você, através do Espírito Santo, o que é certo e o que não é. Então, quando você vem com aquela consciência pesada, com aquele pensamento
poxa vida, eu transgredi a presença do Senhor, o caminho do Senhor. Isso é o Espírito Santo fazendo uma transformação, é o processo. Quando você pensar assim, porque eu estou com essa consciência pesada, é porque Deus não me quer, ou Deus está me condenando, muito pelo contrário, sinta o Espírito Santo do seu lado, dizendo, eu vi o que você fez, mas eu estou com você, nós estamos juntos, é um processo, você viveu uma vida inteira de um jeito. Eu costumo falar assim, eu costumo comparar a nossa vida como uma estrada, o nosso corpo como um carro, o nosso espírito como a gasolina que a gente tem, e a nossa alma, o motorista que está ali dentro, considerando que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Quem governa, quem dirige, é a alma que está ali dentro. Quando o corpo morre, o espírito volta para Deus, e a alma que vai ser condenada ou ao inferno ou aos céus. É assim que eu compreendo e entendo. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa passou a vida inteira dirigindo errado. Eu conheci, quando eu era criança, eu conheci uma pessoa, ele tinha uma Brasília, e na época todo mundo do bairro era mais pobre, ninguém tinha carro, e quem tinha Brasília naquela época, e eu não sou tão antigo não, porque naquela época Brasília já era velha, mas aí, ele era o único que tinha carro. Irmãos, ele fazia assim, ele pisava com o pé direito na embreagem e com o pé esquerdo no freio e no acelerador. Ele trocava os pés e ele dirigia. O volante a gente tem que segurar assim, tipo 10 e 10, né? Quando eu fiz autoescola eu aprendi, você tem que segurar 10 e 10. Ele segurava por trás assim e dirigia. E aí, imagina uma pessoa dessa que já acostumou dirigir desse jeito, a vida inteira, ele já era idoso, a vida inteira passou dirigindo, aí chega alguém e fala assim, não pode dirigir desse jeito. O Espírito Santo na nossa vida é como se a gente fosse esse motorista, e a gente sabe, não, eu estou dirigindo errado a minha vida. Você vê placa, lá está falando assim 80, você coloca 160, quase. E tem gente que já tem umas avarias na lataria, está bem derrubada por conta de aceleração errada lá atrás, de direção errada, coisas que fizeram, que não deram certo, mas graças a Deus que não deu perca total, e a pessoa ainda está com o carro andando. E aí, de repente, esse motorista pensa assim, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero dirigir mais a vida do meu jeito, e ele vai então, entra numa autoescola, escrita ali igreja, e quando ele chega na porta, tem lá um rapazinho com um cap, chamado Jesus, e ele fala assim, oi, tudo bem? Aí você fala, Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu quero aprender a dirigir a minha vida, até hoje eu dirigi errado, me ensina a dirigir. Jesus fala, seja bem-vindo aqui, você não precisa pagar, porque já foi pago a sua autoescola, o seu aprendizado já está 100% pago. Faz o seguinte, eu vou mandar um instrutor sentar lá no seu carro com você, e aí vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele não senta no lugar do motorista, o Espírito Santo ele vai sentar no lugar do passageiro. Quem tem a direção da vida é você e eu, nós ainda continuamos dirigindo a nossa vida, porém agora nós temos uma pessoa do nosso lado, que quando a gente cismar de cruzar a perna para poder pisar, ele vai falar, opa, não é desse jeito, aí você fala, tá bom, vou tirar, mas daqui a pouco, você põe de novo, é porque você é falso? É porque você não tem valor? É porque você é todo errado? Não, é porque você está num processo, e esse processo, o Espírito Santo está do seu lado, para te falar, errou aqui, mas vai ter um dia, que vai entrar o automatismo, quem tirou carteira sabe disso, né? Existe o automatismo, quando você tem esse automatismo, você não olha para a marcha, carro manual, você não olha para a manopla para poder passar marcha, você não olha para os pedais, você já criou um hábito na mente, e essa transformação ela vai acontecendo gradativamente. Um exemplo que nós temos é Pedro. Pedro foi um desses novos convertidos, tinha 3 anos de convertido mais ou menos, ele aceitou a Jesus, largou a vida dele de trabalhador e se entregou de corpo e alma para a igreja, para a presença de Deus. E aí de repente ele fala assim, olha, eu nunca vou largar Jesus, eu nunca vou abandonar Ele, eu sempre vou viver como um cristão. Mas um dia,
numa noite, enquanto Jesus está sendo esbofeteado, tomando socos, as pessoas cobriam o rosto dele e socavam ele, falavam: fala quem é, já que você é adivinho, já que você é espiritual, sabe tudo, quem te deu esse soco agora? Isso era de madrugada, e Pedro estava de longe, e alguém olhou para ele e falou assim: ali, ó, aquele ali que está sofrendo, é o que você andava com ele. Ele disse: não, não é não, eu nunca andei com ele, não sei quem que é. Daqui a pouco pergunta ali, ó, não é, eu lembro de você, você ia na igreja, eu lembro que eu vi você, não, eu não era eu não. E pela terceira vez Pedro nega a Jesus. Quantos de nós às vezes erramos, negamos a Cristo? E aí aquilo que eu disse, a diferença de convicção para condenação. O diabo, ele é excelente para nos condenar. Ele é excelente para trazer à nossa memória aquilo que não presta. E aí ele começa a falar: ali, ó, você fez isso, você não é crente, e a condenação começa a entrar na nossa mente. E Pedro, verdadeiramente, ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou copiosamente, amargamente, mas se arrependeu do erro que ele teve. E ele teve uma vida restaurada. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus, ele ressuscita, Jesus aparece para ele e diz: Pedro, você me ama? Talvez alguém poderia ter pensado assim: poxa vida, mas eu acabei de negar ele ali, eu acabei de errar, eu acabei de falhar, e ele está me perguntando se eu amo ele. E assim que Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, Jesus disse: então vamos juntos, eu tenho um trabalho para você, o meu propósito por você lá atrás não mudou, ele continua o mesmo, os seus erros, as suas falhas, não mudou a minha opinião sobre o seu respeito, era só uma transição, você estava aprendendo e está tudo certo, não precisa se preocupar, Pedro. E a palavra de Deus diz que na primeira ministração de Pedro, 3.000 almas se renderam a Jesus. Jesus não estava olhando o Pedro que negou, Jesus estava de olho na multidão que viria através da vida dele. Portanto, você, meu amado, que é novo convertido, que está entrando agora nos caminhos do Senhor, não estou dizendo com isso, e nós vamos ver no decorrer dessa ministração, não estou dizendo que você e eu não devemos pecar, não é isso, mas não se cobre tanto. Jesus já levou o preço do nosso pecado. Não deixe que o diabo traga à sua mente aquilo que não é correto, aquilo que é mentira, ele é mentiroso. Que venha à nossa mente apenas aquilo que nos traga esperança. E a verdade é que Deus te ama de tal maneira que enviou Jesus no seu lugar, para que, se você crer nele, você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Um dia falaram isso comigo e eu aceitei esta palavra. O segundo transgressor é o por ignorância. Eu não sei se você sabe, na legislação brasileira, eu não sou da área de direito, mas eu aprendi isso há muito tempo, que a ninguém no Brasil é dado o direito de não saber a lei. E aí você se pergunta: eu sei alguma coisa da lei? Quase nada. É por isso que a gente precisa de advogado. É por isso que quando nós vamos apresentar ao juiz, nós temos que ter um advogado do nosso lado. O juiz não vai aceitar eu ir lá e conversar e defender a minha causa, porque ele sabe que eu não tenho competência para aquilo. Então, para ele não perder o tempo dele nem o meu, ele só vai me ouvir através de um representante. E diz no Brasil que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Na palavra do Senhor é a mesma coisa. Olha o que diz Levítico 5,17. Se alguém pecar quebrando um dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, ou seja, se alguém quebrar um dos mandamentos, mesmo que não saiba, ele ainda é culpado e será castigado por causa do seu pecado.
Lucas 12, 47, o servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Versículo 48, mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não é que não vai ter culpa, a pessoa é culpada, mas Deus, Ele vai ter uma mão justa, uma mão diferente, até porque cada um de nós aqui tem o que o apóstolo Paulo chama de medida de fé. Quando ele estava explicando isso, ele usou a questão de alimento, para ficar mais fácil para a gente entender. As pessoas estavam discutindo se poderia comer legume, ou se não poderia comer legume, se podia assistir jogo da Copa, porque a Copa é do mundo, ou se eu não posso assistir jogo da Copa, se eu posso comer isso, e começou essa discussão, e o apóstolo Paulo deu a resposta: cada um viva na medida da fé, porque tem gente que na medida da fé dele, uma atitude não é pecado. É claro que, se estiver baseado na Bíblia, né? Ou se a Bíblia omitir. Porque aquele que não acha que é pecado é o iníquo, que a gente falou lá atrás. Mas se nós não somos iníquos, e aquilo não me condena, eu posso assistir o jogo da seleção brasileira, e quarta-feira vai ser o desafio. Culto 8 horas da noite, se Deus permitir, eu estarei aqui. Mas cada um viva na medida da fé. E o importante é que, se eu não ver o meu irmão aqui na quarta-feira porque ele foi ver o jogo, que eu não o julgue. E está tudo certo. Mas se eu vier aqui, eu falar, eu sou melhor do que o outro, eu estou errado, é orgulho. Então o que o apóstolo Paulo estava orientando, cada um viva segundo a medida da sua fé, e que ninguém fale do outro. A ignorância pode explicar uma queda, mas ela não pode ser usada como morada. Quando Deus traz a luz, Ele chama para transformação. Eu já ouvi gente falar assim, olha, eu sei que a Bíblia diz que tem até o texto aqui que nós vamos ler daqui a pouco, a Bíblia diz assim, que quando eu ainda estou no período de ignorância, Deus não me culpa, Deus não me julga, então é melhor eu ficar sem conhecer. Aí tem gente que fala até assim, não me fala isso da palavra de Deus, não, porque se você me falar, eu vou descobrir, e se eu descobrir, eu vou ter que obedecer, e se eu não obedecer, eu vou pecar, então não me fale, é melhor eu não ouvir. Oséias disse, olha, o povo, ele está perecendo porque falta conhecimento. A ignorância causa destruição, causa perecimento, sei lá como é que fala essa palavra, causa destruição nas pessoas. Então a transgressão muitas vezes ela acontece por falta do conhecimento, e a consequência disso é a destruição, é a ruína. Provérbios 26, 18 ao 19 diz, eu coloquei esses dois versículos, esse e o outro da frente. Quem estava aqui semana passada ouviu eu falar que assim, às vezes a gente não conhece texto da Bíblia e a gente acaba pecando. E tem coisa que a gente faz que é errado, e eu falei assim, olha, quando a gente engana o colega, aquelas brincadeirinhas de adolescente, que às vezes vai até para a vida adulta, eu escondo o chinelo da pessoa, a pessoa fica doida procurando, todo mundo tira a chacota dela, ri, e de repente a gente vai falar, está aqui, eu escondi, e todo mundo sorri. Sabia que isso é pecado? Eu falei semana passada, e eu não lembrava o texto, mas aí eu trouxe hoje. Provérbios 26, 18, 19, o louco que atira com arma mortal causa tanto estrago, quanto quem mente para um amigo e depois diz, eu estava só brincando. Então, meu amado, se você não sabia, a partir de hoje você aprendeu, então não pode fazer mais. Não pode enganar o coleguinha e depois falar, eu só estava brincando. Outro texto que eu falei que é errado, que muitas pessoas fazem, e eu não lembrava o local, mas eu trouxe aqui também, Jesus falando sobre assassinato, ele disse, olha, eu porém lhes digo, que basta irar-se contra alguém, para estar sujeito a julgamento.
Quem xingar alguém de estúpido, quem nunca? Corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar o outro de louco? Tem Bíblia que vai falar de idiota, disso, de aquilo. Quem faz isso corre o risco de ir para o inferno. Aí às vezes a pessoa está chamando ou retardado, ou idiota, ou imbecil, ou besta, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. E a Bíblia está falando que é pecado. Você aprendeu hoje, então não faça mais. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: como nós precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vêm as chuvas de primavera. Outra tradução vai falar assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque Oséias tinha dito assim: olha, a falta de conhecimento traz destruição, o povo perece porque falta conhecimento. E agora Oséias diz: então busquemos conhecer a Ele, para que nós não venhamos mais pecar por ignorância. Aí esse aqui é o versículo que eu disse que a galera gosta, Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Isso ali é quando a pessoa fala assim: Deus não leva em conta o nosso passado de ignorância, então é melhor ficar na ignorância. Não, não é. Nós somos chamados para poder buscar conhecer ao Senhor e nos aproximarmos mais dEle. João 15:22, Jesus dizendo para os discípulos a respeito dos fariseus: eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e lhes falado. Olha o que Jesus diz: se eu não tivesse vindo, não tivesse pregado, não tivesse ensinado, não tivesse ministrado, aquele povo não seria não seria condenado pelo pecado dele, não teriam cometido erro. Mas agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Josué 1:8 dá a solução para nós, de como eu vou vencer então essa transgressão por ignorância. E ele diz: relembrem continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Outra tradução diz: não parte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Só assim nós vamos fazer o nosso caminho prosperar. Então, se está errando, se está transgredindo a lei por falta de conhecimento, está aqui a solução. É só começar a buscar de dia e de noite. E aí sim, a nossa mente vai sendo aberta e a gente vai recebendo o conhecimento do Senhor. O terceiro e último tipo de transgressor, que é o mais perigoso, é o que conhece, mas não se rende. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa aqui. Eu vou ler tudo, nós vamos ler parte de Romanos capítulo 7, parte de Romanos capítulo 8. Eu vou ler tudo e na sequência a gente vai discutindo sobre ele. Opa, tem um antes. E quando alguém escapa da maldade do mundo, conhecendo o nosso Senhor e Salvador, depois deixa... Esse aqui é um texto, antes de eu ler o de Romanos, tem essa parte. Esse é um texto que eu acho que é um dos mais pesados que nós temos na Bíblia. Que o Pedro diz assim: olha, o Espírito nos ensina, aquela pessoa que aceita Jesus, que vem para a igreja, mas na igreja ela não se sente 100%, e no mundo não se sente 100%, é 50% aqui, 50% lá, é rateado. Esse tipo de pessoa que aceitou a Jesus, mas que não se entregou a Ele ainda 100%, e que volta para as práticas antigas, é como um cachorro que vomita, e depois volta e lambe o seu vômito. É uma coisa nojenta. Não sei se você já viu isso acontecer, dá até quando a gente vê.
Mas olha o que Pedro disse: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, ele fica pior do que antes. E é óbvio, o cachorro que alimenta uma comida nova, vai se alimentar de um vômito, a situação depois é bem pior do que a primeira, o alimento de depois é bem pior do que o que ele teve. E aí, versículo 21, teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta-se a revolver-se na lama. Esse tipo de transgressão é o mais perigoso, é a luta, é a decisão nossa, se somos do mundo ou se somos de Deus. Se somos de Deus, nós vamos passar alguns processos em que nós vamos falhar, e que nós vamos ter que errar, aprender e corrigir, e fazer o que é certo. Mas o caso aqui é de pessoas que deliberadamente, conscientemente não aceitam a mudança, não se decidiram por Cristo. Uma pessoa pode até abandonar o pecado por medo, vergonha ou prejuízo, mas se o coração continua amando aquilo, ele está apenas esperando outra oportunidade. É um exemplo que eu dei aqui semana passada, por exemplo, a respeito de traição. O casal vivia bem até que descobriu uma traição, e aí se separam, e quem traiu faz 1000 juras: não, meu amor, foi uma falha, foi uma queda, foi isso, foi aquilo. Leva flor, se torna carinhoso, fala 1000 coisas para o outro aceita, e daqui a pouco corre o risco de uma nova traição. Porque se não houver mudança interior, e isso se aplica até às nossas vidas, você pode fazer esse exercício, eu faço esse exercício, a gente pode fazer esse exercício juntos. Todas as vezes que nós formos pedir a Deus perdão dos pecados, pensa antes de pedir perdão, antes de abrir a boca para pedir a Deus perdão, pensa assim: eu estou pedindo perdão para me eximir da culpa, ou eu estou pedindo perdão porque eu estou fazendo uma aliança que nunca mais eu vou fazer isso de novo? Porque tem gente que pede perdão só para eximir da culpa, vive uma vida dissoluta, sem viver continuamente na presença do Senhor. Aí chega um assaltante, aponta a arma para todo mundo e vai todo mundo morrer. A pessoa fala: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados agora. Ou seja, ele não queria viver uma vida santa, mas ele queria se eximir da culpa, da consequência. Eu posso viver de qualquer jeito, porque quando chegar no último minuto eu peço perdão e me arrependo dos meus pecados e vou para o céu. Não existe isso. Agora sim é o texto que eu falei que nós vamos ler, o capítulo 7 e capítulo 8. O problema não está na lei, pois a lei é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. É o que eu disse aqui agora, que a consciência nossa do certo e do errado, do bem e do mal, quem dá é o Espírito Santo. Não é a igreja. Não é porque você está vindo na igreja que você começa a ter coisas na sua vida que você fala: não, eu não deveria fazer isso, eu não deveria ter essa prática. Não é a igreja que diz isso, é o Espírito Santo falando com você, sentado lá do banco do passageiro. Lembra que eu disse? Sentado do lado do banco do passageiro, fala: não, desse jeito não vai. Então quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Por isso que está dizendo, olha, o apóstolo Paulo está falando assim: quando eu cometo um pecado, é a minha natureza, é o meu erro, mas eu vejo que a lei, e aqui não está falando só da lei de Moisés, não, está falando da lei da nossa natureza humana, que ela é pecadora, mas também está falando da lei da natureza de Cristo, que ela é
redentora. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Isso não é desculpa que o apóstolo Paulo está dando, não, tá? Ele não está falando, eu não tenho culpa, tem sim. Mas ele está falando que essa tendência ao pecado é por conta da natureza. Não é só porque a pessoa é mau, mas é porque a natureza humana está decaída. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Quero fazer o que é errado, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O que ele está falando é assim: se existe uma consciência dentro de nós, falando que aquilo ali é errado, então existe Deus dentro de você, existe algo de bom dentro de você, porque a nossa natureza, ela sempre vai nos julgar para o buraco. Assim, descobri esta lei em minha vida: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, e isso aqui é um diferencial. Tem gente que não ama a palavra do Senhor, tem gente que não ama a Deus e peca deliberadamente. Mas o apóstolo Paulo estava se justificando: olha, não, eu amo, mas eu também erro. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Então, esse texto aqui do capítulo 7 de Romanos, quando ele escreveu a carta aos romanos, aos judeus e aos gentios que estavam em Roma, o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele está falando da causa. Olha, a causa da transgressão, da gente sempre estar tendo que lutar, é por conta da nossa natureza humana. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Lembra o que eu falei lá atrás, que é diferente a condenação da convicção? A condenação, o diabo aproveita disso e nos joga para baixo. Mas aqueles que estão em Cristo, já não tem mais condenação, tem convicção. Se você errou, sabe que errou, o Espírito Santo está ali com amor e com zelo. A religião, às vezes pode apontar o dedo para você e falar: não, você não presta, você não vale nada. Eu não sei se você já viu uma parábola que Jesus diz que o reino do céu seria como um homem que fez uma mesa e chamou tudo enquanto era vagabundo, sujo, doente, deu banho em todo mundo, pôs uma roupa branca e pôs todo mundo sentado na mesa. Aí de repente um começou a falar assim: você aqui, você não pode estar aqui não, você é sujo. E um começou a falar do outro. O que Jesus estava ensinando com isso é que todos nós viemos do mesmo lamaçal, mas Ele nos lavou e nos deu vestes novas. Então já não há mais nenhuma condenação. Não deixe o diabo condenar você naquilo que não é certo. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências de Deus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam as coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Porém, permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. É o que nós falamos lá no começo. Quem senta no trono da sua vida? Quem domina a sua mente? Quais pensamentos que mais são frequentes na sua mente? Isso é o que nos controla, que nos domina. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a ele. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza lhes pede, porque a nossa natureza é pecaminosa.
Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, então viverão. A transgressão nos leva para a morte, nos leva para o pecado. Mas Cristo, dentro de nós, revela a graça e nos leva para o caminho que é correto. Portanto, meu amado, a ministração de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com a igreja, é essa. Nós falamos aqui de 3 tipos de transgressores, 3 tipos de pessoas que pecam. Aquelas que são novas, que pecam que transgridem, porque estão aprendendo. Não pecam porque são más, pecam porque estão aprendendo. A segunda, aquelas que pecam porque não conhecem, ignorantes. E a terceira, aquela que peca deliberadamente, sabendo qual que é a linha, insiste em ultrapassar. A esse terceiro tipo de pessoas, a solução é: decida quem governa a sua vida. Ou ame o mundo ou ame a Deus. Eu não coloquei esse texto aqui, mas é o que eu falei no começo, nas cartas de João às igrejas da Ásia. Em certo momento Deus usa essa analogia. Se você fosse quente, estava bom. Se você fosse frio, não estava bom. Mas ali dava para resolver de uma maneira melhor. O problema é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. 50% aqui, 50% lá. 75% aqui, 25% lá. Meio a meio ou proporcionalmente. Eu espero que Deus tenha falado com você da mesma maneira que Ele falou comigo.